ele recebe a sua parte da herança fora do tempo. Não muito tempo depois, o filho mais novo reúne tudo o que ele tinha, talvez troca aqueles bens em um dinheiro da época, e ele decide sair da casa do pai. Ele vai para uma região distante, e lá ele vai desperdiçar todos os seus bens, todos os seus recursos. Ele vai gastar de forma displicente toda a herança que ele havia recebido do seu pai. Ele vive de forma dissoluta, irresponsável. Ele acorda um belo de um dia e diz: eu quero viver a minha vida, eu não quero mais viver aqui sendo supervisionado pelo meu pai, eu quero viver a minha vida do jeito que eu quero. E ele sai em direção a uma terra distante, achando que encontraria felicidade e satisfação plena fora da casa do pai, distante do seu pai. Só que todos nós sabemos que longe do pai nós encontramos somente desilusão e infelicidade. O texto que nós lemos diz que, havendo ele dissipado tudo o que tinha. O termo aqui, dissipado, nos traz a ideia de sorver até a última gota do cálice, de raspar o fundo do tacho, de acabar absolutamente com todos os seus recursos. Ele começa a viver de forma irresponsável, dissoluta, de prazer em prazer, de satisfação em satisfação, e vai gastando todos os seus bens, toda a sua herança. Ele tenta satisfazer o vazio existencial do seu coração, agora existente, com os prazeres em que o mundo lhe ofertava. E chega um momento em que ele sofre um grande declínio. Jesus não vai nesta passagem relativizar a consequência do pecado. O texto diz que ele gasta todos os seus bens, todos os seus recursos, e ele sofre uma queda drástica. Na região onde ele estava houve uma grande fome, e como ele havia gastado todos os seus recursos, ele agora começa a passar necessidades. Ele conseguiu um emprego com um fazendeiro da região, o qual o enviou ao seu campo a fim de cuidar de porcos. E a sua fome era tão grande que ele desejava se alimentar com as vagens de alfarrobas que os porcos comiam, mas nem isso lhe davam. Ele não comia as bolotas dos porcos, ele desejava comer aquela lavagem, literalmente. Ele estava emporcalhado, literalmente. Além da vergonha, enquanto judeu, que consideravam os porcos amaldiçoados, e ele teria que trabalhar com os porcos, agora ele se vê na condição de desejar a comida dos porcos, e ninguém lhe dá absolutamente nada. A impressão que eu tenho, além da humilhação de cuidar dos porcos, é que ele ganhava tão mal naquele emprego que sequer dava para ele suprir as suas necessidades básicas. Então ele tem o seu primeiro encontro. O primeiro encontro do filho pródigo é com a realidade do mundo. Porque enquanto ele tinha recurso, herança, bens, enquanto ele podia oferecer alguma coisa ao mundo, ele estava agasalhado, acolhido. Mas depois que os seus recursos se esvaem, logo ele sai do estágio ilusório de prazeres momentâneos e se encontra com a realidade do mesmo, aonde todos os prazeres e satisfações desaparecem. O agasalho e o acolhimento simplesmente se desfaz, e o mundo, que é completamente interesseiro, o despreza, ao ponto dele desejar ter comida e não tem. Em 1 João, no capítulo 2, e no verso 17, o texto diz que o mundo e a sua concupiscência passa, mas aquele que faz a vontade do Pai permanece para sempre. Como ele vivia e como ele está agora, humilhado, sozinho, emporcalhado, triste, sem recurso, destruído, na lona. Talvez eu estou pregando para alguém aqui esta noite que está decidindo viver distante da casa do Pai.
Talvez eu estou pregando para alguém aqui esta noite que tem pensado seriamente em viver uma vida cristã mais light, distante dos caminhos de Deus, distante da casa do Pai, mas o Espírito do Senhor te trouxe aqui esta noite para te dizer: aquieta-te. Eu posso estar pregando para um filho pródigo aqui esta noite também. Alguém que um dia esteve aqui conosco e o seu rosto brilhava e você cantava, mas foi iludido com o mundo e os seus prazeres, e você deixou a casa do Pai. E você tem sofrido, e você tem vivido uma vida de tristeza e de desilusão, e apesar de provar prazeres oriundos de uma vida promíscua, agora está na lona, entristecido, para baixo e sofrendo. O verso de número 17 nos diz que ele cai em si. Ele estava fora do seu eixo, ele havia se perdido a sua essência, a sua fé. Ele saiu para se aventurar, viver peripécias, e agora ele sofre, e face ao sofrimento da realidade do mundo passageiro, ilusório e transitório, ele volta em si. E graças a Deus que ele volta em si. É exatamente neste momento que inicia o processo de regresso à casa do Pai. Ele se vê naquele estado deplorável e se lembra que na casa do Pai, até os empregados do Pai tinham fartura de pão, tinham comida em abundância. Então ele decide voltar. E no verso de número 18 e 19 nos diz: eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno de ser chamado como o seu filho. Me receba ao menos como um dos seus empregados. E o texto diz que ele a seguir se levantou e foi em direção ao seu pai. Ele se arrepende, quebra as barreiras do orgulho, reconhece o seu pecado, e agora diante do Pai, ele está com o seu coração contrito.